terminar esse capítulo, né? Eu volto aqui e venho falar com vocês até sobre uma coisa que no vídeo anterior ficou meio assim, que é falando sobre os refugiados, sobre os imigrantes, né? Para a gente ver a diferença. Bom, o refugiado é aqueles que fogem de seu país, geralmente em grupos, alegando temores fundados de perseguição por conta de crises humanitárias, como violência, miséria, racismo, a fome, né? Em seu local de origem, para o qual não podem ou não querem retornar. Esse é o refugiado. Aí a gente tem outros, né? Os deslocados internos são os que fogem pelas mesmas razões que os refugiados e condição que os refugiados, né? Porém, permanecem dentro dos seus países mesmo, eles só mudam de local, mas dentro do próprio país. Requerentes de asilo são os que fizeram por intermédio da ONU, solicitando para receber o status de refugiado e aguardam a resposta. O asilado político, né, sem intermédio da ONU, solicitar asilo diretamente ao líder político máximo de outro país, alegando perseguição, geralmente por parte de seu governo. Então, olha só, quando a gente fala dos refugiados, são aqueles que fogem, né? O deslocado interno é aquele que também vai fugir, mas vai fugir dentro do seu próprio país. O refugiado não, ele vai para fora do seu país. Os requerentes de asilo é os que vão na ONU e solicitam, né, para ser refugiado e fica aguardando resposta. Só que essa resposta demora tanto e a coisa fica tão feia que eles acabam, né, saindo de forma ilegal mesmo. E o asilado político é aquele que, com certeza, né, 100% das vezes, são pessoas de um meio assim político, né, alto, que tem alguma influência na política de um país e que pede para outro país, né, recebê-lo, né, aí. Bom, nunca se confunda imigrante com refugiado, é diferente, tá? Porque o imigrante, gente, é pessoas que deixam seus países de origem com o objetivo de se estabelecer em outro, tá? De forma para sempre, temporal. Principalmente por motivações sociais e econômicas, né? Como a gente já falou, a questão de alimentação, questão de uma qualidade de vida, emprego, né? E já o refúgio não, ele é forçado, né? Aí já entra a alimentação, mas de uma forma mais pesada, que é a fome, vem a questão de conflitos, né? De guerras, de perseguições religiosas, tá? Racismo. Então, essa que é a diferença. Então, vamos voltar lá ao nosso foco, né? Que é Europa, Ásia e Oceania. A gente vai falar um pouquinho sobre a Ásia, né? Que são os principais fluxos de migração da Ásia, né? São da Ásia. Vai aqui para o norte, né? Para a América do Norte. Dentro da própria América, dentro da própria Ásia. Da Ásia para o sul da África também. Bom, os trabalhadores migrantes da região asiática vêm sobretudo de Bangladesh, da Birmânia, do Camboja, da China, da Indonésia, do Laos, do Nepal, das Filipinas, do Sri Lanka ou do Vietnã. Sendo que o número de imigrantes e os destinos variam conforme, né, os países. Na maior parte das vezes, trata-se de países desenvolvidos, viu? Bom, casos, causas e consequências. Os casos, né, são de trabalhadores migrantes que tentam alcançar a igualdade de direitos e oportunidades. A maioria dos imigrantes são mulheres porque procuram melhor sustento. Grande parte dos imigrantes é refugiado, né, abrangidos pela Acnur, tá?
Bom, as causas, elas podem ser econômicas, tá? Elas podem ser religiosas e ambientais ou políticas, tá? As consequências é o aumento da população, a perda da etnia, da cultura e o êxodo rural. E o estresse, né, na parte da economia. Só para dar uma pincelada aqui, né, a gente falou sobre os casos, né, grande parte dos imigrantes é refugiado, abrangidos pela Acnur. O que é a Acnur, gente? É uma comissão, né, que significa Autocomissariado das Nações Unidas para os Refugiados, tá? É um órgão das Nações Unidas criado em torno de 1950 para poder apoiar, né, dar apoio e proteção aos refugiados de todo o mundo aí, tá? Bom, mas aí é isso. Então a gente tem as causas, os casos, as causas e as consequências das migrações aí na Ásia. Lembrando, gente, que essa perda de etnia, né, o aumento da população e a perda de etnia é porque vai aumentar a população vegetativa do local e vai haver uma perda, né, uma mistura de culturas aí, tá? Bom, os fluxos migratórios, né, como os países de acolhimento. Países como Malásia, Coreia do Sul, Tailândia, que foram durante muito tempo países de partida, tornam-se hoje países de acolhimento, né, desses refugiados, devido não só ao desenvolvimento econômico, mas também à instabilidade política dos países que os rodeiam, né? Singapura, Brunei, Japão, Taiwan, Hong Kong empregam um grande número de trabalhadores estrangeiros nas suas fábricas de produção, assim como nas fábricas estrangeiras aí instaladas, né, principalmente as ocidentais. Bom, mais de 2 mil milhões de imigrantes ainda estão à deriva no Sudeste Asiático. 2.500, viu, gente? Milhares de muçulmanos da etnia Rohingya de Mianmar e imigrantes de Bangladesh tentam aportar na Tailândia, Malásia e Indonésia. Olha só a situação dentro dessa embarcação, né? Nessa aqui. A crise migratória, né? Na Europa e na Ásia, os países asiáticos barram barcos de Mianmar e Bangladesh, que é esse fluxo migratório aqui. Bom, a travessia pelo Mediterrâneo, né? A gente tem aqui, né? Da Argélia para Marselha, Ceuta para Espanha, né? Do norte aí da África da África do Norte para a Europa, tá? Lembrando que o Estreito de Gibraltar que está aqui é o que mais mata, né? Esses refugiados. Opa, perdão. Bom, a rota de fuga da minoria muçulmana, né? Que é esse pessoal que está à deriva aí. Bom, de Mianmar, né? Para Tailândia, Malásia e Indonésia. Já morreram cerca de 1.800 imigrantes africanos neste ano tentando cruzar o Mediterrâneo. Estima-se que haja 8 mil imigrantes de Bangladesh e de Mianmar abandonados em alto mar. Bom, os principais conflitos que alimentam a atual crise, né, migratória. A gente tem a Síria, que mergulha em uma violenta guerra civil em março de 2011, no contexto do levante popular conhecido como Primavera Árabe, após setores da população pegarem em armas para tentar derrubar o ditador Bashar al-Assad. Desde então, o controle sobre o território do país está fragmentado entre forças leais a Assad e o grupo insurgentes
como o Exército Livre da Síria e a Frente Al-Nusra, ligada à Al-Qaeda. O conflito abriu caminho para que grupos radicais ganhassem força, tá? Então, lá, a Síria é uma região que ela simplesmente vive em conflito até os dias atuais, né? Afeganistão, a diáspora afegã formou-se em quatro principais ondas durante a invasão soviética, na guerra civil sob o regime fundamentalista do Talibã e desde o início da intervenção militar liderada pelos Estados Unidos após os atentados terroristas de 11 de setembro, tá? De 2001. Nos últimos anos, o Talibã vem intensificando sua insurgência, né, no Afeganistão para tentar recuperar a influência que vinha que tinha, né, até ser deposto. Temendo a violência e a instabilidade política no país, muitos afegãos buscam asilo na Europa. Então, observem para vocês verem como que essa figura do Afeganistão, né, ela mostra bem o que está acontecendo hoje lá, né? A gente consegue ver aí a destruição, né? A guerra veio mesmo. Bom, no começo aí do texto fala que a diáspora afegã. Então, diáspora é separação de um povo ou de muitas pessoas por diversos lugares, geralmente causado por perseguição política, religiosa, ética ou por preconceito, tá? Então, quando eu falo diáspora afegã, é a separação do povo afegão mesmo, né? A separação do povo afegão que, por conta da violência, do conflito, teve que haver essa separação, tá? Bom, uma outra palavrinha aí a insurgência do Afeganistão, no Afeganistão, quer dizer rebelião, tá? No Afeganistão. Já a Eritreia, né? Deixa eu puxar aqui um tiquinho. A Eritreia é governada pelo ditador Isaías Afwerki desde sua independência em relação à Etiópia, em 1993. O país é considerado por muitos como a Coreia do Norte africana, né? Os dados e seus altos índices de repressão. Então, é realmente uma área onde se tem um alto poder aí de militarismo, né? Como que eu posso dizer? De ditadura mesmo. Bom, a Somália enfrenta um violento conflito desde a queda do ditador Siad Barre em 91, fazendo com que muitas pessoas tenham sido forçadas a deixar suas casas. A situação é agravada pelas secas esporádicas que comprometem a segurança alimentar do país. Gente, a Somália já é um país sofrido, né? Em meio à instabilidade política, ganha espaço na Somália a milícia radical islâmica Al-Shabaab, filiada à Al-Qaeda. Por vários anos, o grupo proibiu a presença de ajuda estrangeira em áreas do centro e do sul do país, dificultando a entrada de ajuda humanitária para a população, né, em situação de extrema pobreza, tá? Bom, a Nigéria, né, também busca fortalecer seu regime democrático, instaurado em 99, mas enfrenta desafios como uma crise energética e uma onda de violência sectária. Atualmente, o governo lida, né, com essa rebelião mesmo, a rebelião do grupo radical Boko Haram, que controla grandes porções de território no norte do país, tá? Recentemente, o grupo declara lealdade ao Estado Islâmico.
Então, a Nigéria também, ela tem os seus conflitos lá dentro, tá? Então, quando eu falo aqui de violência sectária, eu tô falando de violência feminina, tá? Da companheira, né? Ok? Bom, fuga de cérebros, essa é bacana. Não é o cérebro que tá saindo correndo não, viu, gente? Calma aí. Do corpo, não. Mas a fuga a fuga de cérebros são as migrações de pessoas com formação de nível superior e profissões muito qualificadas, né? Que também é chamado de fuga de capital humano. É uma migração seletiva de indivíduos com aptidões técnicas ou de conhecimentos. Assim, os trabalhadores mais especializados, mal remunerados no seu país de origem, saem em busca de salários mais altos. Isso acontece muito, nossa, demais. Tipo, um médico. Há pouco tempo mesmo passou uma reportagem da Síria. Eu vou ver se eu tento achar e mandar para vocês. É uma reportagem da Síria de um médico. E ele estava com. Ele tinha pedido esse asilo, né? Se eu não me engano, nos Estados Unidos. E ele estava esperando já o retorno para poder, com a marcação do dia que iria para lá. Mas o interessante é que, por quê, né? Por que aceitar um que tem uma formação e não aceitar o outro que não tem formação, que não teve oportunidade? Talvez se ele tivesse tido oportunidade também seria um médico, uma pessoa de nível superior, né? Indiferente da sua formação. Bom, a gente entra agora na migração para a Oceania, tá? Aonde é bem tranquilinho aí. Bom, cerca de 5 milhões de pessoas dirigiram-se para a Austrália, cuja população tem 25% de imigrantes. A Austrália e a Nova Zelândia têm recebido imigrantes de diversos países, principalmente da Ásia e da própria Oceania. Na Austrália, a população de origem chinesa já correspondia a 2,2% da população em 2016. Na Nova Zelândia, um significativo contingente de imigrantes de origem polinésia tem chegado ao país. As imigrações têm ajudado a suprir a demanda de mão de obra tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia. Vem sofrendo com o processo de envelhecimento da população. Então, vamos aqui comigo, olha. Os fluxos migratórios essenciais na composição do continente, como mostra o quadro a seguir, né? Então, a gente tem a Oceania, né? A Austrália e a Nova Zelândia. O total de imigrantes no continente, a gente tem aqui, né? Houve um acréscimo, acrescentou-se quase mais de 3%, né? Em 17 anos. Na Nova Zelândia também a mesma quantidade, em torno. A porcentagem de imigrantes total da população, né? Também, apesar que na Austrália e na Nova Zelândia é maior do que na Oceania, né? Se a gente pegar aí, só na Austrália e na Nova Zelândia a porcentagem está concentrada mais aí do que em toda a Oceania, tá ok? A mesma coisa aqui, tá? Tá mais concentrado, não, aqui tá ao contrário, né? Tá mais concentrado o total de imigrantes, tá mais concentrado no continente do que somente nos dois países aí. Tá ok, gente? Então, na Oceania destaca-se o corredor bilateral, né, entre a Austrália e Nova Zelândia, que é a migração entre países vizinhos ou muito próximos. Em especial, evidencia-se o fluxo neozelandeses em direção à Austrália, embora nos últimos anos tenha se intensificado o movimento contrário, né, da Austrália para a Nova Zelândia.
O continente é marcado como um centro de atração, ou seja, de destino para populações de diversas outras regiões do planeta. Bom, a gente finaliza aqui então o nosso capítulo 3.